Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Meu nome é Josique Wilson, para quem ainda não me conhece e para quem já me conhece também. Ultimamente, em virtude da pandemia de Covid-19, tem sido feito um debate muito grande sobre a substância cloroquina. E também tem se falado muito que ela pode causar problemas no coração. Mas por que isso acontece? Fique até o final do vídeo e você vai descobrir. J-O-S-I-K-W-Y-L-K-S-O-N Josique Wilson. Vamos começar devagar. O coração tem 4 cavidades. As duas de cima são os átrios, as duas de baixo são os ventrículos. Os átrios e os ventrículos se contraem em sincronia, da seguinte forma: o sangue chega aos átrios, quando enche os átrios se contraem, mandam o sangue para os ventrículos, e os ventrículos, quando estão com sangue, se contraem para que possam expulsar esse sangue do coração e ele venha a chegar no restante do corpo. E a contração acontece da seguinte forma: aqui a gente tem uma célula cardíaca responsável pela contração. Por conta da distribuição das substâncias, a parte de fora da célula tende a ser mais positiva do que a parte de dentro. E isso faz com que existam dois polos, um positivo na parte de fora e um negativo na parte de dentro. Ou seja, a célula está polarizada. Para que ocorra a contração, a célula precisa inverter os polos. Ou seja, ela precisa ficar mais positiva dentro e mais negativa fora. A esse processo a gente chama de despolarização. Porém, a célula precisa estar polarizada novamente para que ocorra uma nova contração. Então ela precisa recuperar a sua polaridade. A esse processo a gente chama de repolarização. Então, repouso representa a polarização, contração representa a despolarização e a recuperação representa a repolarização. Agora, todos esses processos, por mexerem com cargas, geram eletricidade. E existe um exame que mede a atividade elétrica do coração. Esse exame é o eletrocardiograma. Aqui temos um eletrocardiograma normal. A primeira onda do eletrocardiograma é chamada de onda P. E ela representa a contração atrial, ou seja, a despolarização atrial. Essa parte do meio, essa parte mais complexa, se chama complexo QRS. E ela representa a despolarização ventricular, ou seja, a contração ventricular. Só que vimos que toda vez que há uma despolarização, é preciso que haja depois uma repolarização, para que o músculo se prepare para uma nova contração. Então, essa última onda, que se chama onda T, representa a repolarização ventricular, porque o ventrículo não se contraiu. Aí você pergunta, e onde está a onda de repolarização do átrio? Está dentro do complexo QRS, só que a atividade elétrica dela é tão pequena que o complexo QRS se engole e acaba aparecendo de forma mais proeminente no eletrocardiograma. Agora percebam que o QRS é formado por 3 ondas, Q, R e S. E a distância entre o início da onda Q para o final da onda T representa o intervalo QT. E esse intervalo QT é responsável por medir a atividade ventricular durante a contração do coração. Esse intervalo precisa ser pequeno, porque ele representa a contração ventricular. E os ventrículos são as partes mais importantes do coração. São eles que vão bombear o sangue propriamente. Então, qualquer interferência que aconteça durante a atividade do ventrículo, ou seja, durante o intervalo QT, pode causar um distúrbio no coração. E a esse distúrbio a gente dá o nome de arritmia, certo? Várias coisas podem causar arritmias, mas essa é uma delas. E as arritmias que provêm do intervalo QT tendem a ser mais graves. Agora, como é que a cloroquina funciona? A cloroquina, assim como a própria hidroxicloroquina, assim como outros medicamentos como Aldol e eritromicina, age aumentando o intervalo QT, ou seja, ela deixa a atividade ventricular mais prolongada. Então, isso aumenta a probabilidade de haver alguma interferência durante essa atividade e, consequentemente,
causar uma arritmia. Então, esse aqui é o eletrocardiograma normal que a gente mostrou. E esse aqui é um eletrocardiograma com arritmia. E essas aqui são outros tipos de arritmia que a gente não vai se deter aqui. Mas a arritmia mais frequente quando temos um intervalo QT prolongado é chamada de taquicardia ventricular do tipo tossar de point. Tossar de point. Por quê? Vejam aí a imagem. É como se a gente estivesse torcendo as pontas, como se a gente estivesse fazendo assim, ó, no eletrocardiograma. E aí gera uma imagem dessa. E ela é uma arritmia potencialmente grave, porque ela pode levar à morte. Então, o uso indiscriminado desses medicamentos pode causar um intervalo QT longo, aumentando a vulnerabilidade a arritmias e pode até ter algum risco de morte. Então, é isso, pessoal. Gostaram? Se tiverem gostado, deem um gostei. Se não tiverem gostado, sintam pena de mim e deixem um gostei também. Se inscrevam e ativem o sininho de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, vocês vêm aqui e conferem. Valeu!